Boa noite, queridos amigos. É muito bom estar aqui de volta no Evangelho no Lar no Instagram com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente precisou nos últimos domingos fazer a transmissão pelo YouTube, não aqui no Instagram. Então a gente agradece vocês por terem nos acompanhado lá. E agora a gente fica feliz de estar aqui de volta no nosso local de costume, que é o Instagram, fazendo a live com vocês. Espero que todos vocês tenham passado uma boa virada de ano. Então agora que com essas novas resoluções de um ano novo, a gente também traga resoluções novas junto com Jesus no nosso coração. Eu já vou colocar a nossa convidada aqui na tela. Ana, boa noite Miriam, boa noite Paty, Anthony, boa noite Gladete, Giovana, Alari, sejam todos bem-vindos. Boa Oi, noite, Paty. Júlia, boa noite, querida, tudo certo? Tudo ótimo. Obrigada, Paty, por topar estar aqui com a gente nesse evangelho do início do ano. Eu tô matando a saudade da Paty aqui, gente. Faz tempo que eu não vejo a Paty. Que bom te ver aqui. Igualmente, amadinha, eu também tô com saudade. Então, pessoal, bem-vindo todos vocês que estão entrando, que estão nos acompanhando, muitos em férias, eu imagino. Então, a gente fica mais feliz ainda em estar participando das férias, da folga de vocês aqui com o evangelho. A gente continua no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nos últimos 2 evangelhos a gente acabou mudando um pouco do tema, porque a gente falou sobre um tema de Natal, um tema de Ano Novo. Agora voltamos para a nossa sequência aqui do evangelho do capítulo 5. Hoje a gente vai falar do item 11, que se chama Esquecimento do Passado. Muitas vezes é um tema, né, Paty, que é abordado em palestra espírita, às vezes numa fala. É um tema que muitas vezes tem dúvida do porquê, se tem benefício, se não tem benefício em esquecer. Muitas pessoas gostariam de lembrar, muitas preferem não lembrar. Tem, então, um monte de assunto para a gente tratar nesse tema. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou convidar a Paty para fazer a nossa prece de abertura e aí depois eu faço a leitura. Pode ser, Paty? Pode ser, querida, pode ser. Então, vou convidar a todos para que fechem os olhos, porque fechando os olhos, abrimos, né, as janelas dos nossos corações e com os corações entrelaçados nessa noite, desejosos do aprendizado que essa doutrina nos traz, nós pedimos permissão ao Pai Celeste, convidamos os amigos queridos que nos acompanham a nos inspirar, a estar conosco nesses instantes de culto do Evangelho no lar e de aprendizado para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, para aqueles que entraram agora, a gente vai fazer a leitura do capítulo 5, item 11, que se chama Esquecimento do Passado. E, Paty, eu esqueci da minha fala, que a gente sempre repete todo domingo, mas nunca é demais, até para aqueles que já fazem o Evangelho no Lar, que o nosso grande objetivo aqui, além desses 20, 30 minutos, é mostrar, explicar e dar o exemplo do Evangelho no Lar que Jesus nos ensinou, que é como a gente está fazendo aqui. A gente faz uma prece de abertura, a gente vai fazer a leitura aqui de um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser outra obra também edificante. Depois a gente comenta. Às vezes o comentário, na verdade, é uma dúvida só. Às vezes o que sai, né, Paty, é assim, não entendi ou não consigo ainda pensar dessa forma. Compartilhar com quem está com vocês e depois a prece de encerramento e um copinho com a água, uma garrafa com água frutificada junto de vocês. Não precisa ser demorado, não precisa nem deve ser difícil. O evangelho é simples que nem era Jesus, né, Paty? Sim, certamente. A gente possa aproveitar, então, esse ano novo que se inicia, talvez uma resolução nova aí para o nosso ano novo é fazer o evangelho no lar toda semana, ter esse novo compromisso de uma vez por semana, no mesmo dia e horário, fazer o evangelho no lar. Porque é como se a gente recebesse a visita de Jesus, né, Paty? A gente Sim. está se comprometendo a uma vez por semana Jesus entrar na nossa casa. Olha que compromisso maravilhoso para 2025. Então a gente deixa esse convite em nome da associação para vocês que nos assistem aqui. Eu vou começar então a leitura. Esquecimento do passado. Em
Pão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Eu vou ler o último parágrafo, tem mais dois depois, mas eu vou ler o nosso último aqui. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce, qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bom, do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. E aí segue mais um pouquinho nos últimos dois parágrafos. Vou parar por aqui porque eu tenho certeza que a Paty vai tratar. Mas, Paty, é um texto que eu achei ele leve, né? Ele Ele é é. fácil de digerir, é gostoso, é bem esclarecedor ao mesmo tempo. E, Paty, se tu me permite já começar com uma pergunta, né? Por quê? Por que que a gente precisa esquecer o passado? Por bênção. Por causa do nosso atual estágio evolutivo, porque a gente não daria conta, né? E não dá conta de saber aquilo que nós já fizemos, né? Todos nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, né? Embora perfectíveis, todos a caminho, né? Da sua renovação moral, né? Da sua transformação moral, mas é considerado, e a gente vai encontrar esses esclarecimentos lá no Livro dos Espíritos, né? E lá até de uma maneira mais ampliada, né, Júlia? Com várias perguntas que Kardec faz aos espíritos sobre o esquecimento do passado, quando fala sobre a volta do espírito à vida corporal, né? Lá no Livro dos Espíritos. E certamente esse esquecimento é uma bênção, porque nós não daríamos conta, né? Como a frase, o primeiro parágrafo que você leu, né, fala sobre essa celeuma a respeito do esquecimento, que algumas pessoas que gostariam de lembrar para que pudessem acertar, né? Ah, mas aí eu vou errar novamente, né? Da mesma maneira, vou incorrer nos mesmos erros. E é justamente o fato de nós não darmos conta daquilo que fizemos, né? E aí ali ainda diz, né? Nos sentiríamos humilhados ou despertaria em nós muitas vezes a animosidade que se fez presente numa desavença do passado. E se nós formos mais a fundo, a gente vai entender que, de um modo geral, esse esquecimento, ele não é tão esquecimento assim, se a gente for pensar bem, né, Júlia? Porque, assim, se a gente consegue perceber, observando, e o próprio Evangelho está dizendo, as nossas tendências, a gente vai se dando conta, né, das nossas imperfeições. Muitas das coisas que nos acometem a consciência, muitas vezes não temos nem coragem de contar ao nosso melhor amigo, se a gente for pensar bem, né? Então, que é, na verdade, muitas vezes também reminiscências, né, daquilo que ainda não se faz.
verdadeiramente transformada em nosso coração. Tanto é que uma das últimas frases ali que você leu é que aquilo que a gente já conquistou, isso não vai retomar, porque já é uma conquista do espírito. Então, por que esquecer? Porque é necessário, porque nós não daríamos conta. Inclusive, lá no Livro dos Espíritos, Júlia, eu estava hoje relendo, e diz que os espíritos mais adiantados, eles conseguem lembrar, mas eles têm condição moral de dar conta daquilo que fizerem, até a compreensão de que todos os erros, eles também são possibilidades de acerto. Isso não é para que a gente se sinta liberado, né? Para não insistir na vontade de acertar, que essa é a nossa proposta, né? Quando você falava na abertura hoje sobre iniciamos mais um novo ano, né, na Terra, em que muitos de nós para refletir, né, sobre a renovação dos propósitos, sobre esse compromisso com Cristo. Isso precisa estar constantemente sendo reavivado em nossos corações. Até porque nós não temos isso já solidificado, tão solidificado quanto os espíritos, né? De uma luminosidade como Jesus, por exemplo, né? Ô, Paty, eu gosto de tu falou no início, né? Eu gosto de pensar assim. A gente erra aqui na Terra, né? E a gente lembra até dos nossos erros. Mas ninguém gosta de ficar lembrando, né? Ai, eu fiz muito mal pra Paty, mesmo que sem querer. Eu não vou ficar querendo lembrar e reviver isso. Mas se lá na frente eu vivo uma situação novamente com a Paty, isso vai estar marcado dentro de mim de alguma forma, né? Talvez uma bandeirinha vermelha assim, Júlia, calma, não faz de novo, você já, né, já errou isso, mas de uma forma diferente, não uma lembrança tão viva como a gente muitas vezes gostaria, mas que nem você falou, né, Paty, a gente não saberia lidar, mesmo que a gente ache que sim, a gente não saberia. É que a gente não tem suporte moral, né, Júlia? E a gente vai percebendo, às vezes, até nos nossos erros. Esse exemplo que você dá dos erros de agora, né? Das coisas que a gente faz agora nessa existência. O quanto, às vezes, nos volta, né? A gente fica remoendo na consciência atitudes que nós gostaríamos de ter tido de uma maneira diferente. Né? Coisas que já aconteceram e que às vezes não tem mais volta, né? Outras tantas ainda é possível. Se a gente compreende essa condição de imortalidade, a gente vai entender sempre que o erro é a chance de um acerto, de um novo passo, né? Já que a gente não é perfeito, então a gente pode retomar. Mas quantas vezes fica difícil, né, perdoar aquele que nos ofendeu nessa vida? Imagina coisas mais sérias, né? Como alguém que tirou a nossa vida, alguém que levou o nosso filho de nós, né? Por alguma razão. Essas questões são muito fortes, né? As dores que acometem os nossos corações, elas não são tão simples assim, né? Às vezes a gente vai lidar com tudo isso de uma maneira muito pueril, quando a gente está falando de coisas muito sérias, né? A Lari está até perguntando aqui, né? O que quer dizer condição moral para lembrar? É que, na verdade, Lari, estou aqui falando da nossa evolução da nossa consciência e transformação da nossa moral. O que vai dizer das transformações da nossa moral? Quando nós conquistamos uma fé robusta, nós vamos acolher os sofrimentos, né? E esse capítulo fala sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos acolher os sofrimentos diferente daquele que não compreende, por exemplo, a sua condição de mortalidade. Nós vamos acolher, inclusive, os nossos erros como condição de melhoria. Só que muitas vezes o nosso orgulho, por exemplo, fala muito mais alto. Nós não queremos que vejam os nossos erros, como a Júlia acabou de dizer, né? A gente não quer que saibam dos nossos erros. A gente identifica questões, né, na nossa índole ou questões dos nossos instintos ainda que a gente não tem coragem de conversar com o outro. Imagina dar conta daquilo que a gente já fez de mal para o trem ou para a gente mesmo, né? As inúmeras vezes que a gente atentou contra a saúde, né? Em situações, não sei se me fiz entender, mas assim, suporte, condição moral é condição evolutiva, capacidade de amar. Nós somos aprendizes do amor, temos dificuldade de amar a nós mesmos, né?
que dirá aqueles que erram conosco ou os nossos erros, né? Então, é um caminho. E se os nossos erros, né, Paty, daqueles que convivem conosco nesse laço familiar, que também é falado aqui no texto, que muitas vezes a gente volta no mesmo núcleo familiar, se hoje já são difíceis, imagina aqueles que já passaram, porque a gente está na nossa melhor versão hoje. Tu Então, os sabe que eu nossos... lembrei disso hoje quando eu li, falei, ai, a gente está na nossa maior versão. Então, é difícil, gente. Os nossos erros já foram piores. Daqueles que convivem conosco também pelo processo evolutivo que a Paty acabou de falar, né, Paty? E a tua fala, Paty, me lembrou da fala do Jorge Elahá, do tema Abrigos de Deus. E lá no início ele fala sobre o esquecimento, né? E ele lembra que não é uma parede o esquecimento do passado. Ele brinca, né? Uma parede eu não consigo olhar através da parede, né? É um véu, tanto que o nome é esse, é o véu, né? Um véu tu consegue entreolhar um pouquinho, não é totalmente apagado, nulo. E conosco é isso. E isso que nos é permitido ver tá onde? Tá gravado em nós, na Na nossa nossa existência, consciência. em quem somos, né, Paty? Então, não é que nem você falou, não é bem um esquecimento total. E ele também fala nessa palestra, imagina a gente sentando numa mesa para jantar à noite, com os nossos familiares, só com aqueles que convivem conosco, né? Imagina se a gente lembrasse o que eles nos fizeram, se eles lembrassem o que a gente fez com eles e se a gente lembrasse o que a gente fez com eles também. Por isso que nos é permitido para que a gente mude as condições espirituais que temos. Então é permitido esse véu do esquecimento como uma bondade de Deus. Até porque se não fosse bondade divina, né, Paty, não seria assim. Não. Seria diferente. Tudo que nos é imposto é pelo bem, é pelo amor. Então, se nos foi imposto esse esquecimento, é para o nosso bem. E mesmo esquecendo tudo, pensando assim, tá, mas eu vou cometer tudo errado de novo, então, né? Eu esqueci, eu vou repetir. Não é bem assim, porque a gente não tá sozinho, né, Paty? Aí entra até os abrigos que Jorge fala na palavra. Sim. Temos os amigos, a família, o anjo da guarda, a gente mesmo, a gente tem que confiar na gente, que a gente consegue ser melhor. Não só consegue, né, Paty? A gente quer ser melhor. Mesmo Nos, que às vezes não pareça, a gente quer, todo mundo quer ser melhor. confiar nos passos que a gente já deu, né, Júlia? Isso é bem importante. E assim, se a gente esquece e a gente confia que Deus é Pai, é amoroso, é bom, né? A gente sabe que só pode ser bondade, né? Como você está colocando, só pode ser bondade, porque a própria reencarnação já é uma bondade, já é a nossa oportunidade de refazimento, né? Porque na realidade, assim, nós vivemos as consequências dos nossos próprios desajustes, né? É a gente que fere as leis são perfeitas. Quem fere as leis somos nós. E claro, quanto mais tomamos consciência dessas verdades, mais nós nos empenhamos, né? Como você disse há pouco, como a Larissa disse ali, na realização de novas conexões de amor, de novas conexões de afeto, entendendo que a evolução espiritual é algo que apenas nos compete. Porque muitas vezes a gente, não vou perdoar o outro porque o outro. Mas o outro está na condição evolutiva que lhe cabe. Se você tem a compreensão de que é seu momento, de que é seu tempo de fazer melhor, faça. Faça você, não espere o outro, né? Claro que isso tudo não implica, né? Passar por situações de o outro está me maltratando fisicamente, me bate, me judia. Não é isso. Nós estamos falando de amor, né? E às vezes é mais amoroso se afastar de algumas situações do que ficar, né? Tornando aquela ferida, botando mais, né? Ao invés de colocar produtos que vão tratar, né, daquela ferida, os remédios adequados, a gente está colocando mais coisa que vai tornar aquela ferida ainda maior, né? Então, assim, a gente tem que entender o equilíbrio e a justa medida de tudo, né, Júlia? Porque às vezes a gente também lê o evangelho e interpreta de uma maneira equivocada e acha que se o outro está a nos ferir, o outro está no seu processo evolutivo, ainda não compreendeu, ok. Mas nós não precisamos ficar, né, à mercê do desrespeito, né, da falta de afeto.
é importante que a gente oferte o amor que a gente tem no coração e faça a nossa parte. Mas a gente não precisa se submeter, se subjugar, né? É uma coisa que me chamou muita atenção no Livro dos Espíritos, mas que fala, e fala também de reencarnação, mas que me ocorreu agora, eu vou trazer aqui, é que há uma pergunta sobre, por exemplo, os relacionamentos matrimoniais em que as pessoas batem, né? Em que sofrem violência. E os espíritos respondem que às vezes as pessoas se sustentam nessas relações por preconceito de sair da relação, né? Por exemplo, então, o fato de estar divorciado, por exemplo, faz com que a pessoa se mantenha num casamento. Não é o afeto, não é a compreensão, não é o amor, não é o desejo de acertar, mas um preconceito. E aí, assim, tudo isso que eu fui lendo, sabe, Júlia? Lendo e relendo, porque o trecho é bem pequenininho, né? Então eu lia, inclusive achei o Evangelho no podcast e ficava ouvindo, né? Ouvindo. Deixa eu ouvir coisas que eu ainda não ouvi desse trecho, desse excerto do Evangelho. E me chamou muita atenção a força da consciência, que a gente sabe que a doutrina o tempo inteiro vai remeter para a gente, né? O lugar, então assim, nós somos a nossa consciência, nós somos quem nós somos, não vai dar para improvisar, porque nós só vamos poder reagir na existência com aquilo que nós temos, com aquilo que nós já conquistamos. O bom é saber que a gente não está sozinho, né? Então a gente não está sozinho. E o tempo inteiro me fez pensar a importância, se todas essas questões estão na nossa consciência, a importância de a gente se conhecer, né? De a gente fazer essa autoanálise, até nesse processo de autoanálise, entender quem são os nossos abrigos, né, Júlia, lá da palestra que você traz para a gente, que fica o convite para as pessoas ouvirem. Quem são os nossos abrigos? Quando eu sou o meu abrigo? Porque é outra coisa que a gente também precisa entender. A nossa imaturidade psicológica faz com que a gente queira que os outros nos socorram sempre. Né? É bom poder contar com as pessoas, é bom ter amigos, é bom saber que Jesus é um grande amigo, né? Olha que alegria, que maravilha que é isso, né? Mas há situações em que nós precisamos olhar de frente para nós mesmos, né? A ponto de poder rever também a nossa rota. Porque a gente tem uma tendência a ver o cisco lá, né, no olho do outro, e não enxergar a trave diante do nosso olho, e não entender quais são as renovações que precisam de fato acontecer em nós, né? E claro que a gente ali vai dizendo, né? A gente vai entrando em contato, né, com essas questões do ponto de vista da consciência. E a consciência vai dizendo pra gente, ó, não é bem por aí. E às vezes a gente insiste, né? Sabe que me chamou a atenção isso também, né? Eu até destaquei aqui ali no texto da voz da consciência as tendências que a gente tem. E sobre a voz da consciência, Paty, é bem isso, né? Muitas vezes a gente vive num ritmo tão acelerado que tudo bem, tem momentos que acontece, né? Mas a gente não pode se deixar aprender as coisas apenas aqui da matéria. E nesse ritmo a gente esquece de duas coisas que a gente precisa para ouvir a voz da consciência, que é se autoconhecer, que você muito bem colocou, e a nossa conexão com Deus. Porque Também. senão a gente não vai ouvir mesmo a voz, né, Paty? Ela fica apagada, ela tá aqui, ela não some nunca. Mas ela fica no volume mudo. A gente deixa a voz da consciência no mudo, porque é mais cômodo, é mais fácil às vezes, porque não é fácil, né, Paty? Tu mesmo reconhecer o que você precisa mudar. É mais fácil reconhecer o que o outro precisa mudar. Mas a gente não. Então, lembrar a gente de conhecer a nós mesmos e se conectar com Deus, porque fazendo isso, a gente vai estar ouvindo a nossa consciência que está nos guiando para o caminho certo. A nossa consciência ela não nos guia para o lugar errado, porque a lei de Deus está ali, está na Sim. nossa Onde consciência. estão escritas, né, as leis de Deus. Então, se a gente, o problema é que a gente até ouve, na verdade, só que a gente ignora, que nem a Paty falou, a gente escolhe ignorar muitas vezes. Então, o que a gente, mesmo esquecendo o passado, então a gente não esquece da consciência. Eu rio muito com a minha mãe, porque eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era muito novinha. Eu só lembro que eu era muito novinha. E eu estudava num colégio
que podia fazer troca de material escolar se as crianças quisessem. Ah, trocar o estojo, o lápis, podia. Era permitido, né? E um dia eu cheguei com um estojo em casa, mas eu cheguei com o meu estojo também e com outro estojo em casa. A minha mãe sentou, explicou que não podia pegar, que era do amiguinho, e me explicou o que era consciência. Tudo bem, entendi, devolvi o estojo. Passou um mês, eu voltei para casa, aconteceu alguma situação, eu virei para ela e falei: poxa, mãe, por que tu foi me ensinar sobre a consciência? Não gostei. Eu virei pra ela, não gostei. E aí até hoje eu brinco, poxa, mãe, a consciência é danada nela. Quando a gente está conectado com ela, impede da gente cometer os equívocos, só que a gente precisa se conectar. E aí não é à toa que a gente vai encontrá-la aqui no Evangelho, né? Que a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então, saber é compromisso, né, Júlia? E aí a gente hoje tem todos esses esclarecimentos. Claro, eu acho que foi a Dani que falou ali do auto-perdão, ou foi a Sandra, eu só vi passar, não vi quem que estava escrevendo, né? Que a gente também tem, né, que se auto-perdoar, que a gente também tem que exercitar o amor com a gente diante dos nossos equívocos, né? Mas a gente sabe, né, hoje, por exemplo, quando a gente abraça a doutrina dos espíritos, a gente sabe da nossa responsabilidade, né? Isso não é para que a gente fique se martirizando, né? Mas é para que a gente possa também entender a necessidade do esforço que você disse, né? Como é que a gente vai reconhecer lá o verdadeiro cristão, né? Pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Exatamente. Foi a Sandra que fez o comentário. É exatamente isso, Paty. E eu sempre gosto de pensar que na dúvida, em qualquer situação, de qualquer assunto, né? Na dúvida, se a gente viveu o bem, eu sei que às vezes até pode ser difícil entender qual que é o bem, né? O verdadeiro bem da situação, mas se a gente viver o bem, ou pelo menos tentar, mesmo que a gente não consiga, mas se a gente buscar viver o bem, essas marcas indesejadas do passado, elas vão se diluindo, elas vão começar a sumir, e aí a gente vai ter novas vivências de amor, e daí com isso a gente vai evoluir, que a Paty falou, e vai ser nos permitido lembrar do passado, porque a gente vai ter mais madureza. Então, na dúvida, gente, se a gente viver o bem, a gente vai estar no caminho e vai estar superando, né, todos esses entraves e dificuldades que a gente traz conosco, porque faz parte de quem a gente é, né, Paty? Exatamente. Tu sabe que um dos últimos parágrafos aqui desse trecho do Evangelho fala que nós temos ainda o sono, né? Quando o corpo físico dorme e o espírito está liberto do corpo. Momento também em que nós podemos, né, por meio da prece, solicitar o auxílio e, né, o conforto e o consolo necessário para os desafios que a gente enfrenta, né, Júlia? Isso me chamou muita atenção, mostrando para a gente que ali é um outro momento em que a gente pode recorrer à bondade divina, né? E o nosso anjo de guarda para nos auxiliar. Mas, de novo, às vezes a gente se vê imerso no cotidiano e nas coisas que estão para fora, né? E esquece de silenciar para poder conectar com esse pai, que a gente está imerso no amor dele, né? Não tem nada mais lindo do que saber que nós todos estamos imersos no amor de Deus. Olha que bondade, olha que algo grandioso, né? Eu ia até trazer um comentário, mas acho que essa tua fala finaliza muito bem, Paty. Eu só quero trazer para todo mundo até. Era para ter trazido no início, eu esqueci, desculpa. A gente fez uma enquete aqui no Instagram perguntando por que do esquecimento do passado, que foi a primeira pergunta que eu fiz para a Paty. Ela respondeu, mas eu não li a resposta de vocês na enquete. Então, por que esquecemos do passado? Daí teve um pessoal que respondeu, obrigada quem respondeu. É sempre muito gostoso ler as respostas de vocês. Uma das respostas disse que é para a gente se ver despidos dos sentimentos para que a gente possa resgatá-los de forma pura, o que a gente precisa. Outra resposta trouxe que é para a gente exercitar o nosso livre-arbítrio, tendo mérito pelas boas resoluções. Outra resposta trouxe assim que o que a pessoa mais acreditava é porque Deus nos ama muito. É por isso que a gente esquece do passado, porque assim a gente consegue evoluir. Também teve uma resposta que disse que é para a gente ter condições de crescer sem embaraços dos erros e encarnações passadas. E por último, para a gente ter a oportunidade de criar um futuro saudável.
Então, acho que todas elas se completam e completam o que a gente conversou aqui hoje, né, Paty? Nosso tempo está chegando no fim, mas eu queria saber se tu quer trazer mais algum comentário, mais alguma fala, se tu tem alguma tarefinha para a semana para passar para a gente, para nós duas, para o público, para todo mundo. Eu não pensei em tarefa. A Falar Paty é tarefa, eu lembro do Carlos Aldir. professora, gente. A Paty é professora. Eu ia dar tarefinha para ela. Mas eu não lembrei, não. Mas uma coisa que para mim ficou muito forte foi observar as próprias tendências, né? Então, talvez essa possa ser uma tarefa para todas nós, para E a todos nós. tarefa para professora, ela passou a tarefa difícil, gente. Desculpa. Observar as tendências. Essa é difícil, mas é uma boa tarefa para o início do ano, Paty, porque a gente já está fazendo esse movimento, né? Então, que a gente continue fazendo o movimento de nos conhecer, de observar as nossas tendências. O que for bom, a gente mantém. E o que não for tão bom assim, a gente vai podando aos poucos. Não precisa cortar tudo de uma vez ao longo do ano. Uma boa tarefa. Gostei, Paty. Vou convidar vocês, então, amigos, para a gente encerrar, mantendo nosso sentimento e nosso pensamento nesse clima de amor, de carinho, de amizade e que possamos abrir nossos corações para que nosso amigo Jesus se aproxime dele, nos segure em seus braços e nos auxilie no que for necessário a caminhar junto dele. Pedimos também por todos aqueles que amamos, todos aqueles que estão de alguma forma ligados a nós, que recebam a chuva de bênçãos que recaem sobre nós e os nossos lares. Que assim seja. Obrigada, Paty. Obrigada também. Bom domingo para vocês, boa semana e até domingo que vem. Obrigada. Beijo. Boa noite. Boa noite.